Olá, irmãos, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Introdução ao Antigo Testamento, tá bem? Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a graça de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta aula, obrigado pela condução que o Senhor tem dado a cada um de nós ao longo desse processo. O Senhor nos torne mais sábios, mais hábeis para lidar com a tua palavra. É o que pedimos em nome do teu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, aqui eu quero só retomar a nossa divisãozinha, né? Você tem aqui a estrutura pactual, nós já vimos Gênesis, que é o prólogo da aliança, e aqui nós vamos considerar a lei. Na aula de hoje eu vou considerar o livro de Êxodo, e na próxima aula eu quero considerar os três outros livros, né? Eu acho que vai dar tempo de considerar os três. Bom, mas aqui Êxodo requer uma atençãozinha um pouco maior. Bom, então vamos para frente. Livro de Êxodo, o nome Êxodo vem do grego êxodos, que é partida. Então, só para destacar que esse nome não era conhecido nos tempos ali de quem viveu naquela época, né? E por muito tempo não se usou esse nome, até que a Bíblia foi traduzida para o grego, e aí deu-se esse título, tá bom? E aí os eventos aqui descritos são os eventos que aconteceram mais ou menos entre 1340 e 1260 a.C., que é uma aproximação, tá bom? Não é algo exato, ok? Ok, vamos lá. Qual é a estrutura geral, então, do livro, né? Ah, dá para dividir o livro em duas grandes partes. Dá para dividir em três também, mas eu prefiro essa. Capítulo 1 ao 18 e do capítulo 19 ao 40. O que você tem? Você tem um movimento vai do Egito para o Sinai. O livro começa no Egito, né? A história começa sendo narrada no Egito, e a história conclui-se aonde? Lá no Monte Sinai, tá bom? O que você tem nessa primeira grande parte, né? Você tem uma mudança de senhorio, porque o povo está debaixo do governo de Faraó, e aí então Deus toma o povo para si, vai ser o seu senhor a partir de então, e aí então eles são levados para o Monte Sinai, onde ouvirão as regras desse novo rei. Então, o Monte Sinai é um ponto de divisão porque sai-se do Egito para sentar-se aos pés de Deus no Monte Sinai. Esse movimento do Egito para o Sinai você vê do capítulo 1 ao 18, e do 19 ao 20 você vê o povo sentado na presença do Senhor para ouvir o Deus falar. Nessa primeira parte, você pode ter duas divisões, né? Duas subdivisões. O povo vivendo no Egito, do início ao capítulo 15, e uma jornada até o Sinai, do 15 a 22 até o 18 a 27. Estando no Monte Sinai, você tem o próprio pacto no Sinai, né? O povo senta-se aos pés de Deus, você vai ver isso no capítulo 19, e o pacto logo é apresentado até o capítulo 24, tá bom? E aí então há uma pausa porque Moisés desce, então Deus volta a dar orientações sobre a adoração, todas as instruções para o tabernáculo, e depois vem o pecado e restauração que eu vou apresentar daqui a pouco para você. Essa é a visão geral, tá bom? Não é consensual, há divisões. Tem gente que joga o 19 aqui, enfim. Acho que a gente tem que brigar por isso, tá bom? No Egito, primeira grande seção, né? Primeira coisa que o texto vai mostrar é a necessidade de salvação. É bom que você tenha a sua Bíblia aí, para pelo menos ir passando o olho aí na Bíblia conforme eu for dando a aula, tá bom? Então, o que que o capítulo 1 vai mostrar? Que era necessário salvação. O texto de Gênesis termina com uma paz, né? O povo estava bem no Egito. O povo estava tranquilo, gozando dos favores de Faraó. E aí Êxodo começa já contando uma história complicada, porque a Bíblia vai dizer que o povo de Deus cresceu, do verso 1 ao verso 7. Isso gerou então uma perseguição por parte de Faraó. Primeiro, Faraó afligiu o povo, fazendo o povo trabalhar mais, e ele também agrava isso no meio da matança das crianças do sexo masculino. Então, isso mostra que era necessário ser salvo. A paz de outrora no Egito já não era mais experimentada. E aí, então, diante da necessidade de salvação, surge um Salvador. Esse Salvador é Moisés. Moisés foi levantado para salvar o povo de Deus.
esse Salvador tem a sua vida ameaçada, como você pode ver no início do capítulo 2, que lembra daquele contexto da matança dos inocentes, é isso, mas Moisés foi preservado, na verdade foi até levado para a casa do inimigo, que foi para dentro da casa de Faraó. Então esse Salvador começa a ser preparado por Deus. Esse Salvador tinha a convicção de que Deus tinha chamado ele para salvar o seu povo, só que de início ele tenta fazer isso com o seu próprio braço, com a sua própria força. Então você tem um Salvador precipitado, do verso 11 ao 22, ele mesmo tentando libertar o povo, ele até mata o egípcio. Por causa disso, ele tem que fugir. E aí, então, ele vai para a terra de Midian, passa 40 anos lá, parece que estava tudo perdido nesse projeto de salvar o povo de Deus. Aí então Deus aparece, chama ele, falando da sarça ardente, e agora a coisa é diferente, porque esse Salvador retorna. Só que agora ele retorna não para lutar com o seu braço, para lutar com a sua força, agora ele retorna para apresentar a majestade de Deus. Então, é um homem diferente, né? Não é alguém que salvaria pelo seu próprio braço, pela sua própria força. Há uma tentativa frustrada de negociar com Faraó, né? Moisés e Arão falam com Faraó, isso não vai dar certo. Mas aí o que poderia parecer frustrante de que não ia dar certo, Deus vai, chama Moisés de novo e renova a comissão. Fala, rapaz, eu vou salvar vocês. Vão voltar lá no faraó, vocês vão conversar com o faraó, porque vocês serão libertos. Né? Então, aí você tem aquilo que de fato vai gerar salvação, que são os 12 milagres. 12 milagres, porque primeiro você tem Moisés fazendo um sinal para convencer Faraó, né? O seu cajado se converte em serpente, mas isso não dá certo. Então Deus manda mais 10 milagres, que são as 12 pragas que vieram sobre o Egito. A 10ª praga vai ser aquela que vai fazer com que o povo saia da terra. E o 12º milagre é a abertura do Mar Vermelho. E aí o povo, de fato, agora está no Egito. Há um significado teológico nisso que eu quero considerar no slide seguinte. Então vamos por partes aí, tá bom? Então, qual é a ideia aqui do Egito? Há uma necessidade de salvação, o Salvador surge e salva o povo por meio da ação de Deus que faz milagres. Tá bom? Qual é a estrutura temática dessa passagem? Né? O reino está sob pressão. O reino de Deus, composto pela descendência de Abraão, agora está sob pressão. Será que Faraó vai conseguir acabar com o povo de Deus? Será que o reino vai ser dizimado, aqueles que levam o testemunho de Deus? Não, porque o rei levanta um libertador. Foi preparado para isso. E o rei então demonstra o seu poder, trazendo pragas sobre o Egito. Esse poder é manifestado sobre a criação, Deus mostra a sua autoridade sobre a criação. Muitos daquelas pragas humilhavam deuses egípcios. Não é coerente dizer que todas as pragas vieram para, como é que eu posso dizer, humilhar um deus egípcio específico. Em alguns casos dá certo de fazer esse link. Na minha série de pregações em Êxodo eu fiz isso, né? Mostrei em algumas pragas como que algum deus egípcio estava sendo humilhado. Depois eu fiz um grande sermão com todas as 10 pragas, mostrando a sua grande mensagem. Quando você lê todas essas histórias sobre as pragas, aqui está o foco. Esse é o ponto. Se você entender essa linha, você entendeu essa grande seção aqui do Egito. E essa frase, para que saibais. Mas também pode vir para que saibam, ou para que saiba. Como assim, pastor? Se você ler com atenção, a partir do capítulo 7 de Êxodo, indo até o capítulo 15, seria sábio você circular todas as vezes que alguma declaração parecida aconteça, para que saiba que eu sou o Senhor. E o Senhor vai estar em caixa alta. Ou seja, qual é a razão para tudo aquilo que Deus estava fazendo? Para que se reconhecesse que Ele é Senhor. Quem deveria reconhecer que Deus é Senhor? Você tem 3 objetos nessa história. Você tem Deus dizendo que Faraó conheceria que Deus é o Senhor, que os egípcios reconheceriam que Deus é o Senhor, e
que o próprio povo de Israel conheceria que Deus é o Senhor. Então, tudo isso é para que saibam que eu sou o Senhor. É quando eu peguei em Êxodo, fiquei repetindo, martelando essa frase, porque esse é o ponto-chave. Deus sendo reconhecido sobre a sua criação. Bom, Jesus, onde é que entra Jesus aqui? Jesus é o verdadeiro Moisés. Né? Eu já mostrei na aula 1 essa relação de Jesus com Moisés. Ele é o grande instrumento de Deus para a nossa salvação. O poder de Deus foi confirmado por meio dos milagres. O poder de Cristo também foi confirmado por meio de milagres. Milagres que ele fez quando ele se encarnou. E ele promove o verdadeiro êxodo. Porque o que é o êxodo? O êxodo do Egito é a libertação da escravidão. Jesus Cristo também liberta da escravidão. A verdadeira saída do império das trevas, onde nós éramos escravos do pecado e agora não somos mais. Jesus é o grande libertador. Inclusive, Jesus Cristo não foi bem entendido, porque o Messias que era esperado era um Messias que libertaria o povo do governo do Império Romano. A semelhança do que foi feito no Egito. Mas Deus, Jesus Cristo, não veio para nos libertar dos governantes terrenos, ele veio para nos libertar dos nossos pecados, mas o povo não foi capaz de entender. A última praga, onde nós temos a questão do cordeiro pascal, onde um cordeiro foi morto, e é por meio da passar o sangue daquele cordeiro no umbral das portas, que o povo não teve morte na sua casa, é exatamente a mesma coisa que Jesus Cristo faz. Né? Aqueles que estão confiados em Cristo, foram justificados pelo seu sangue, não enfrentarão a morte eterna. Né? Então, a morte física foi experimentada no Egito, daqueles que não tinham o sangue do Cordeiro no umbral das portas, e aqueles que não foram lavados pelo sangue de Cristo, o Cordeiro, enfrentarão a morte eterna. Essa é a relação que a gente precisa estabelecer aqui na nossa passagem. Tudo bem? Então vamos avançar aqui, ó, rumo ao Sinai, que é a segunda sessão que nós temos. Você tem aqui, são vários problemas levantados. O povo briga por causa de água, o povo briga por causa de comida, aí o povo briga por causa de água de novo, aí vem inimigos, Deus sustenta o seu povo em meio aos inimigos, aí você tem um problema aqui na questão da organização, porque Moisés estava se acabando cuidando do povo, Deus usa o seu sogro para ajudar a dividir a carga, né? E aí o povo finalmente vai se encontrar com Deus, né? Essa sessão aqui, na verdade, dá até para jogar ela lá na frente, né? Talvez seja melhor, mas vou deixar ela aqui, né? O povo se encontra com o Senhor. O povo chega na presença de Deus. Mas qual é o ponto? Deus resolveu o problema do povo não só no Egito, mas na jornada. O grande ponto é o rei conduz o seu povo. Deus não é um rei que apenas liberta, é um rei que conduz na jornada. A grande pergunta é: o povo confia no rei ou não? O rei está sustentando. Ele dá água, ele dá comida, deu água de novo, né? Deu vitória. Será que o povo não vai confiar em Deus? Depois de todos os milagres, depois de tudo que eles estavam vendo, o rei está conduzindo todas as coisas. A pergunta é: o povo confia em Deus? E essa é a pergunta que um pregador tratando dessa sessão aqui vai falar para o povo. O rei está guiando você, está sustentando você na jornada. Ele já te salvou, te libertou dos pecados, está te conduzindo na vida e tudo que é necessário para você chegar na Jerusalém Celestial, ele já te deu. Mas você tem que crer, você tem que confiar, tá bom? E aí Jesus entra nessa história porque ele é o verdadeiro maná, é a verdadeira comida que nós temos, o sustento diário. Ele é a rocha que foi ferida, né? Moisés feriu a rocha para que saísse água dela. Para saciar nossa sede espiritual, Jesus Cristo foi ferido e ele é o verdadeiro intercessor, porque é Moisés que está ali intercedendo pelo povo, para que o povo não fosse condenado, né? Mesmo depois da libertação, ainda o pecado estava lá na presença do povo. E se não fosse a intercessão de Moisés, o povo tinha perecido. Se não fosse a intercessão de Cristo, nós também ah, já teríamos perecido também. Ok? Então vamos para frente. Uma relação muito interessante que há, porque lembra, o povo saiu em jornada, né? O povo caminhou para o pé do Monte Sinai.
E há uma relação muito interessante entre Êxodo e Mateus. Por quê? Porque Êxodo começa com uma genealogia, e aí Mateus também com a genealogia. O libertador nasce ali no início de Êxodo, ali no início de Mateus o libertador nasce, Jesus Cristo. É Moisés aqui. Faraó perseguiu o povo de Israel, Herodes perseguiu os judeus, né? Inclusive matança de rapazes, né? Moisés foge do Egito em meio a essa matança, ou melhor, Moisés foge do Egito depois, né? Ele acaba falhando, né? Jesus Cristo também, em outro momento, foge para o Egito, ainda quando criança. Faraó mata as crianças do sexo masculino. Você tem Herodes matando crianças do sexo masculino, algo que eu já falei acima. Israel atravessa o Mar Vermelho e Jesus é batizado. O Novo Testamento fala da travessia do Mar Vermelho como um batismo, ou foi batizado. Jesus Cristo também foi batizado, né? Israel é provado no deserto por 40 anos. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Depois a lei é entregue para o povo, você tem essa narrativa. Jesus Cristo também interpreta a lei, em certo sentido, entrega a lei para o povo. Isso não é extremamente cronológico, mas há uma relação muito interessante, né? Começando na genealogia, nascimento em dificuldade, perseguição, fuga, matança, batismo, né? Tentação e aí a entrega da lei, né? O povo foi provado e falhou. Tem os episódios iniciais ali da água, da comida. Jesus Cristo também foi tentado, mas Jesus não caiu. E aí você tem o ápice e a entrega da lei. Bom, é apenas um quadro para mostrar uma pequena relação, certo? E aí você tem o pacto no Sinai propriamente dito, né? Você tem o prefácio aqui, porque Deus diz, olha, eu libertei vocês, sou libertador. Diante disso, ele traz então os 10 mandamentos. Depois Deus vai mostrar que ele tem que ser respeitado. Depois ele mostra que a vida humana deve ser respeitada. Você vai ver também que o que pertence aos outros tem que ser respeitado. A dignidade humana tem que ser respeitada. Depois você pode ler cada uma dessas seções. As pessoas que devem ser honradas têm que ser respeitadas, né? Ou seja, tem pessoas que têm uma honra específica e essa honra tem que ser dada para essas pessoas. A verdade tem que ser respeitada. E aí as bênçãos de Deus devem ser celebradas. E isso conclui a cerimônia do pacto com o povo comendo a presença do Senhor. Tá bom? Então, o tópico alto aqui é respeito. O povo precisa respeitar a Deus, mas não só a Deus, respeitar os homens, aquilo que pertencem aos homens, tá bom? E o reino, então, tem regras. Essa é a grande questão dessas leis. Como ver o reino aqui? O reino tem regras. Deus não liberta para você viver de qualquer maneira. E aí, tudo o que nós fazemos, obedecendo essas leis, é uma resposta à misericórdia divina. Basta ver o prefácio dos 10 mandamentos. Sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Bom, o reino tem regra. Bom, onde Cristo entra nessa história? Ele é o mediador perfeito, certo? Porque é por meio dele que nós temos acesso a Deus, nós entramos num pacto com Deus. Jesus é aquele que cumpre a lei, porque nenhum israelita era capaz de cumprir essa lei. Jesus Cristo foi capaz de cumpri-la em nosso lugar. Então, nós olhamos para a lei, vemos nossa incapacidade, tentamos obedecê-la por gratidão, mas sabemos que não somos capazes de cumpri-la. Só temos dignidade para estar na presença dele por causa de Jesus. Jesus é aquele que nos conduz ao banquete escatológico. Basta você ler 24, do 1 ao 11. O povo aceita o pacto e senta na presença de Deus para comer. Jesus Cristo é aquele que nos permite entrar num pacto com Deus, aceitar os termos do pacto, ser aceitos mesmo com uma obediência completa, e assim nós podemos sentar na presença de Deus e comer com Ele, né? Sabendo que mesmo sendo falhos, nós podemos crer que nossa obediência é perfeita. Por quê? Porque Jesus Cristo obedeceu nosso lugar, certo? Aí você tem a adoração a Deus, que é essa sessão aqui, que é a questão do tabernáculo, né? Porque Moisés retorna para o monte, Deus instrui sobre
a estrutura física do tabernáculo, estabelece o sacerdócio, a continuidade que deveria ter nas ofertas. Mais itens do tabernáculo são apresentados no capítulo 30. Deus provê, então, os construtores da obra e assim entrega as tábuas da lei, que na verdade já tinham sido declaradas anteriormente, né? Como que eu vejo o reino de Deus nessa parte aqui, né, do tabernáculo? O que é o tabernáculo? O tabernáculo é o palácio do rei. É onde o rei resolveu manifestar a sua presença de maneira especial. Ali é o seu palácio, certo? É um retorno parcial ao Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus tinha comunhão diária com o povo. Agora o povo teria comunhão diária com Deus aonde? No tabernáculo. Então, é, isso é marcante, porque se você olhar para a vida dos patriarcas, todo lugar que Deus aparecia, eles faziam um altar. Eles tinham a sensação de que aquele lugar era especial. Eles tinham a sensação de que aquele lugar era diferente. Então, eles queriam celebrar aquilo por meio de sacrifícios ao Senhor. Já no tabernáculo tinha uma presença diária de Deus. Então, o povo estava muito feliz porque Deus estava com eles de novo. Não era a mesma coisa do Éden, mas era muito bom, certo? E aí você tem os sacerdotes que foram escolhidos e que é o sacerdócio? É uma administração do reino. Eles administravam a vida religiosa do reino. Então, a religião do povo não deveria ser vivida a bel prazer. Deus é quem estabelecia todas as regras, certo? Tabernáculo. Cristo é o tabernáculo, né? Se você olhar para os itens do tabernáculo, para toda a sua estrutura, dá para encontrar Cristo. Recentemente nós tivemos aulas aqui na igreja. Mostrei como Cristo está presente ao longo do tabernáculo. Quando você vai para o Evangelho de João, João vai dizer que ele habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Então, Jesus Cristo é Deus presente. Aquilo que Israel viveu nos tempos de Moisés no tabernáculo, os discípulos de Jesus viveram isso, tendo Deus andando com eles na sua presença. Então, Jesus é Deus presente em Manuel, Deus conosco. Bom, Deus. Cristo é o sumo sacerdote. Ele não é só o lugar da adoração, né? Ele também é um instrumento para isso. Porque o povo não podia adorar a Deus direto. O povo fazia isso por intermédio dos sacerdotes. Então nós nos aproximamos de Deus por meio de Jesus Cristo, o sacerdote. Bem? O Cristo é o sacrifício. Então veja que você tem toda uma estrutura no livro de um tabernáculo com sacerdotes que apresentavam sacrifícios. Jesus é toda a estrutura. Se você olha para a estrutura física do tabernáculo, você vê Cristo. Você olha para o sacerdote, você vê Cristo. Você olha para o sacrifício, você vê Cristo. Cristo é toda a estrutura da nossa adoração, certo? E aí, Jesus Cristo é o nosso descanso sabático. E lá vai falar do sábado. Por que o sábado é mencionado de novo nessa sessão? É em Deus que a gente descansa. Em Cristo que nós encontramos esse descanso e esse repouso que eu já até destaquei lá na aula passada. Então, por que o povo agora está em paz? Por meio de quem? Por meio de Jesus. Bom, eles faziam isso pela fé e nós fazemos com clareza do que se trata, porque Deus está conosco. Bom, avançando aqui, a sessão final é do pecado e restauração. O que nós temos aqui? Nós temos o povo constrói um bezerro de ouro, porque o povo viu Moisés lá em cima do monte, achou que ele tinha morrido. Eles constroem um bezerro de ouro. Moisés, então, se levanta como intercessor para que o povo não fosse fulminado, né? Você vai ver isso no capítulo 2, a partir do verso 9. Você tem, então, a demonstração da misericórdia divina para com esse povo pecador. Aí você tem uma renovação do pacto. Por que essa renovação do pacto é interessante? Deus estabelece o pacto, o povo quebra o pacto, Moisés intercede, Deus vem com misericórdia, então Deus renova o pacto, como se dissesse: olha, vocês erraram, mas eu não vou jogar vocês. Vamos renovar isso aqui. Renova-se o pacto. Não é um novo pacto, é Deus reforçando. Não vou abandonar vocês por causa do pecado de vocês. E aí o povo então teria uma presença de Deus, mas eles veriam a glória de Deus de maneira velada. Eles veriam isso por meio de Moisés, cujo rosto resplandecia. Deus está dizendo: eu estou aqui. Não podem se achegar direto a mim. Tá?
E aí nós temos uma seção que nós ficamos em dúvida quando lemos o livro de Êxodo, que é essa repetição toda do tabernáculo de novo, né? Ah, bem, aqui você tem os recursos sendo levantados, capítulo 5 e 6, até isso, né? E aí você vem a seção que é repetitiva, que é mostrando como que estava o tabernáculo. E você olha para o que Deus disse antes e olha para agora e fala, rapaz, é mais do mesmo. Mas por que que tudo foi colocado aqui? Porque quando Deus listou o que era para ser feito, estava dizendo, é assim que eu quero. A partir do capítulo 36 até o capítulo 39, Deus está dizendo, veja como ficou exatamente como eu quero. Então, quando você lê Êxodo 38 ao 39, é isso que tem que ter na sua mente. Deus está dizendo, percebam, está do jeito que eu queria. Deus diz como queria, depois mostra que estava exatamente como ele queria. E diante disso, você tem Deus em meio ao seu povo, né? E você tem a inauguração do tabernáculo, Deus desce, Deus se faz presente ao seu povo. Como que a gente aprende alguma coisa sobre o reino aqui? Primeiro, os súditos são infiéis. O rei se mostrou fiel, são infiéis. Mas o rei é misericordioso. Por que nós não fomos banidos da presença de Deus? Cristo Jesus foi misericordioso. Deus foi misericordioso. Nós merecíamos ser lançados da presença de Deus. E o nosso centro teológico, que é Cristo, Cristo é aquele que garante o favor divino a despeito das nossas falhas. Se fosse depender de você, pense em quantas vezes você errou, quantas vezes você pecou, quantas vezes você teria colocado tudo a perder por causa do seu pecado. Mas Cristo Jesus é aquele que permite que tudo esteja em ordem, mesmo nós sendo falhos. Isso não é uma porta para você viver no pecado, no desinteresse. Só que, se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. O povo peca, mas o Senhor restaura. Bom, essa é a grande lição de Êxodo, né? E aqui estão as conclusões que eu quero fazer para nós, então, caminharmos para o encerramento da nossa aula. Então, considerações finais. Primeira consideração. A libertação do Egito prefigura a nossa libertação da escravidão do pecado. É algo que eu disse e quero reforçar. Como que você lê toda aquela tensão até a saída do Egito? O anseio por libertação dos... A vida cristã precisa ver a vida de pecado sob essa perspectiva. Algo que não é bom, algo que não é agradável, algo que é ruim. Então, é prazeroso sair do império das trevas. Entrar no reino de Cristo não é uma coisa que eu faço porque é interessante, não. É o caminho da libertação. Então, nós temos que entender isso, certo? Nós devemos também crer na provisão oferecida por Deus ao longo da jornada. Olha a narrativa de Êxodo. O povo é liberto do Egito. Isso não significa que tudo vai ficar uma maravilha. Eles passarão por provações. Faltou água, sentiram falta de comida, e eram inimigos. Qual foi o problema do povo? O povo não creu que Deus ia continuar sustentando eles. Aquela seção ali, do capítulo 16 em diante, aí você tem que aprender. Nós precisamos aprender com Deus. Deus que nos libertou vai nos sustentar. Nós falhamos, nós passamos necessidades, mas Deus está conosco. E outra coisa, que é o terceiro item aí, é que o reino de Deus também possui regras. Não é que Deus te libertou do império das trevas que agora você é justificado, vai viver no pecado. Tem regras. O reino de Deus tem regras também. A diferença é que agora nós servimos a um rei que é bom, que é amoroso, cuida de nós, mas tem regras. Agora nós falhamos, nós quebramos essas regras uma hora ou outra. E aí, o que a gente vai fazer? Lembrar que as nossas falhas não anulam a graça. É a última parte do livro. Nós falhamos, mas essas falhas não quebram a vontade de Deus. Continua cuidando de nós, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores. Bom, Deus nos ajude a nos faça mais sábios para ler esse livro. Até a próxima aula. Obrigado, Senhor, por mais uma instrução. Guia-nos, ó Senhor, em sabedoria, na tua verdade.
faz de nós um povo sábio, cresça no conhecimento do Senhor. Lembremos sempre da libertação do Senhor em vidas para vivermos em gratidão. Quando errarmos, lembrando que o Filho Jesus Cristo está em nosso favor, o Senhor não nos abandonará. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Bom, pessoal, até a próxima aula. Valeu.